Olá, estamos iniciando o Minuto Notícia desta quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Não deixe de seguir as nossas redes sociais e baixar o nosso aplicativo ITT Play TV para ficar por dentro de toda a programação da ITT Play. E vamos de notícias. A LEP aprova projeto de lei que garante promoção para praças e oficiais. Acordo garante porte de armas para a Guarda Municipal de Teresina. E o Museu do Ipiranga prorroga entrada gratuita até o dia 6 de dezembro. E o governo do Catar derruba medidas contra a Covid antes da Copa. E no nosso bloco Eleições, a gente vai conversar com um cientista político que vai falar para a gente sobre o populismo dos candidatos à presidência do Brasil, Lula e Jair Bolsonaro. Faltando apenas 3 dias para as eleições para presidente do Brasil, hoje a gente vai falar sobre o populismo dos candidatos Lula e Bolsonaro. E para falar sobre o assunto, eu convidei o cientista político, pós-doutor em ciência política pelo Ibero Instituto Berlim, na Alemanha, possui doutorado em ciência política e sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e mestrado pela mesma instituição. É professor associado da UESP, da Universidade Federal do Piauí, coordenador do Núcleo de Estudos Políticos Eleitoral, NEP, pesquisador do programa de mestrado em Direito e professor da graduação em Ciência Política da UFP, professor Kleber de Deus. Tudo bom, professor? Tudo bem, Bruna? Boa tarde a você e aos ouvintes da IT Play. Prazer enorme estar conversando com vocês em data tão importante, não só para o Brasil, mas também, eu diria, que para o continente latino-americano. Oi, professor. Eu agradeço aqui a sua participação no nosso especial Eleições 2022. O senhor que já é um professor renomado de política, vi aqui seu currículo, fiquei... Eita, que o professor aqui tem muita coisa, viu, professor? Eu já tenho 30 anos de análise, Bruna. Em 23 farei 30 anos que eu faço esse trabalho. Então, 30 anos? 30 anos. Então eu já tenho alguma experiência. Muito com bem. Essas questões de natureza política, eleitoral e de processo político de um modo geral. Muito bem, professor. Acho que o que nós brasileiros, a gente tem que estudar um pouco sobre política, afinal a política move aqui o mundo todo, não é isso? Então é bom a gente estudar um pouquinho sobre política. Eu agora sou acadêmica do curso de Direito, sou formada em jornalismo e agora estou entrando na área do Direito e acho muito importante todas as pessoas, de um modo geral, estudar mais sobre a política. E certamente. Eu também estou hoje no programa de mestrado em Direito, sou professor de uma linha que trabalha exatamente com Direito Constitucional, Democracia e Justiça. Então, a gente faz essa ligação essa interação entre a ciência política, direito e, notadamente, também a economia e outras áreas, comunicação política, que a gente também nós ministramos algumas disciplinas nessa área. É importante, sim, ter esse conhecimento mais técnico, mais orientado, para que nós possamos pautarmos nossas escolhas com os critérios minimamente objetivos na escolha e seleção de possíveis candidatos e concorram a quaisquer cargos. Verdade, professor. Para a gente iniciar, eu gostaria que o senhor comparasse o que é o populismo e popular, o que é o candidato populista e popular. Bruna, em regra, há uma definição que trata o populismo uma clássica, né? Tratando da seguinte maneira, dizendo que o populismo é uma maneira ou é uma manifestação que um líder tem
de se comunicar diretamente com massas sem a intermediação das instituições políticas representativas tais quais, como o Congresso, o Parlamento, etc. Daí as outras instituições que moldam o sistema político de qualquer país. Tá? E, na verdade, quando você fala em popular, isso não é quando populismo e popularidade não são questões tão discerníveis assim, né? As coisas estão tanto quanto brincadas uma na outra. Não dá para dar uma definição assim, olha, isso aqui é popular, isso aqui é populista. Porque eu creio que há uma interseção ali em algum momento entre o populismo e o popular. Tá? Porque necessariamente uma condição para você ter essa característica de populista é você ter alguma capacidade carismática de se comunicar com o povo. Mesmo que você negocie com as instituições ou converse com as instituições. Mas isso não são diferenças, são bem tênues, que não dá para precisar de, olha, isso aqui é popular, literalmente, em termos políticos, que não referimos a isso, um populista. É claramente um líder populista, ele tem culto à personalidade, ele tem, sabe, são as instituições, ele procura sempre tocar no emocional diretamente das pessoas. Tá? Isso, popular, o líder carismático também não deixa ele ter esse certo apelo. Então esses limites não são limites claros e objetivos. Tá? Essa é uma coisa que a gente precisa deixar clara, porque para o internauta perceber que nessa definição não é tão precisa na própria ciência. Embora haja, mas tendo a fazer isso de maneira pedagógica e didática, mas não é simples, tá? Se fosse, estava resolvido um monte de problemas. Não é assim, né? Inclusive para a gente, analista. Verdade, professor. Professor, de que forma transgride o populismo do Lula e do Bolsonaro? Olha, tem duas coisas aí. Na verdade, nós estamos diante de duas, no meu entendimento, eu já comento isso há algum tempo, das duas maiores lideranças políticas da história do país de todos os tempos. Tá, vamos começar primeiro pelo presidente da República. Então, o presidente da República tem uma capacidade de mobilização enorme. Desconheço na história política do Brasil qualquer outro político que tenha tido essa capacidade de mobilização. Isso basta lembrar um pouco do período da pandemia, onde ele tinha uma capacidade, quando ele convoca uma live? Reunião, uma live ou manifestação, diretamente das pessoas participando fisicamente. Há uma presença muito grande. Nem Getúlio Vargas. E ele não teve essa moldagem, vamos dizer, que o Lula teve de ter nascido junto a um movimento, tá? De construir junto a um partido político e, notadamente, ao redor de diversos movimentos sociais. Tá? Então, talvez isso seja um diferencial muito grande. Então, nesse aspecto, que os dois são muito carismáticos. O apelo dos dois é muito forte. Então, às vezes, a gente observa no debate, notadamente não está se discutindo nem proposta, né? Eles estão falando ali diretamente para tocar o emocional do eleitor. Não estão apresentando muita coisa ali, às vezes. Quer dizer isso com bastante clareza. Mas tem essa tensão. Um tem um acordo, um apelo mais diretamente, os dois têm, mas a grande, talvez, diferença seja que surge em um determinado momento da história, apoiado por diversos fatores institucionais e políticos, e outro também surge, mas vai se construindo ao redor também de outros movimentos que vão surgindo, sendo que Lula é moldado desde 89, disputa a eleição desde 89, e Bolsonaro a partir da segunda de 2010, para que ele comece a ter essa ascensão na política nacional. Sim. E aí uma coisa importante de observarmos é o seguinte, é essa mudança do eixo do eleitor, né? Havia aquela disputa entre o PSDB e o PT, mas surge um campo que o atual presidente da República soube capitalizar. E até diria que ele talvez não seja o maior expoente desse movimento, que é o chamado campo conservador no Brasil. Sim. Talvez, muito provavelmente, surgirá até um outro candidato com um perfil mais técnico, mais apropriado. Mas ele conseguiu. Ele sabe fazer isso. Poucas pessoas têm essa característica de mobilizar as pessoas. Não é qualquer um. Não sei mas ele conseguiu tocar nessa questão central, que é a mobilização do eleitor por essa via, de se comunicar diretamente e usando isso que nós estamos fazendo aqui.
sem os grandes meios de comunicação. Sei lá, redes sociais, ele soube usar isso de maneira única também. Nem Obama conseguiu fazer isso, tá? Na campanha, quando ele foi eleito, acho que em 2004 ou 2005, agora não preciso a data com clareza, mas ele soube usar isso muito bem. E foi exatamente quando estava surgindo esse movimento de expansão da internet, a massificação, e ele soube aproveitar isso muito bem no Brasil. Sim, ele tem usado muito. E aí, Lula e Bolsonaro, eles estão usando até um termo, né, que é o lulismo e os bolsominions, não é isso, professor? Como é que, para identificar? Para identificar, isso são termos, na verdade, que a política usa dicotômicos, no sentido de jogar uma característica no outro, positivo ou negativo. Em geral, você identifica aquilo. Vou jogar uma característica negativa para deixar uma marca. Isso é da política. Se você pensar só um caso, por exemplo, na Inglaterra, os trabalhistas, os conservadores, esses são criados esses termos. Né? Sim, então, esses a internet termos possibilitou também ampliar isso aí. Eu acho que existe até uma espécie de memificação da política. A memificação, política virou meme. Já virou. Virou meme, né? Então, muitas coisas só é meme. Você joga aqueles trequinhos lá para curtir, né, etc, virou meme, muita coisa vira. E o brasileiro é criativo demais nessas questões. Impressionante. É verdade, professor. Professor, e o que eu tenho percebido é que o presidente, o Jair Bolsonaro, ele atende mais a classe dos empresários, a classe rica. E o ex-presidente Lula, ele está mais para a classe menos desfavorecida. Como é essa questão, essa comparação, professor? Essa é uma excelente questão, Bruno. Sabe por quê? Porque, como a gente já acompanha isso de algum tempo, a gente pode fazer uma leitura mais histórica. Tá? O que acontecia exatamente nas primeiras eleições em 1980? Uma coisa que eu costumo dizer assim, olha, o Nordeste é budista, o Nordeste é arenista, o Nordeste é governista. Então, durante 20 anos foi governado, o Nordeste não tem condições. Vou pegar só um exemplo de uma região exclusiva. Tá? Sim. Então, isso é histórico. A dependência de uma região faz com que ela se posicione para o lado mais governista, do governo federal. Para você ter uma ideia, 92% dos municípios do Brasil, eles só são dependentes de FPM. Isso significa que esses municípios não têm condições alguma de fazer alguma frente ao poder executivo, seja quem esteja lá, independente do candidato. Então, isso é estrutural da sociedade brasileira. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse foi o modelo de desenvolvimento que foi pautado. Então, assim, antes era isso. O PT tinha uma parcela significativa. Quem apoiava era a classe alta e a classe média. Então, era usado um termo, o Collor usava em 89 a expressão, os meus votos são os votos dos descamisados, porque ele não tem voto da classe média, da classe alta. Tá? E esse fenômeno, ele foi invertido recentemente. Tá? E aí uma coisa notadamente que os dois fazem, aí sem exceção nenhuma, o que eles fazem? Eles apelam para as massas. E um problema para o Brasil, que é o número de assistidos. O que são os assistidos? São os dependentes de auxílios. Tá? Essa política foi sendo moldada em todos os governos, notadamente a partir de Fernando Henrique. Bolsa Escola, Bolsa Família, Auxílio Brasil, e esse recurso aumentando. Então isso passa a ter uma identificação. Tá? Então a marca fica pronta a mudar, e isso leva um tempo para ser desfeito, não é de um dia para o outro. Sim. E aí se alia esse movimento estrutural da dependência e faz com que uma determinada região, se você pegar a região sul, por exemplo, ou sudeste, regiões ricas, você percebe que tem um outro padrão. Tá? Então, é aquela coisa, menor escolaridade, maior tendência de votar num candidato, maior escolaridade, maior tendência de votar em outro candidato. Tá? Não é um fenômeno só brasileiro. Tá? Isso é um fenômeno de proporção que a gente olha na América Latina e olha no mundo em geral. Mas essa é uma tendência do mundo. Então, quanto mais dependente a região de recursos federais, pegávamos, por exemplo, aleatoriamente, o exemplo do nosso caso, 50% dos recursos do nosso estado são provenientes do governo federal. Não tem como ser contra. Não tem como. Aí se você agrega Teresina, tira Teresina, acaba o estado. Então, essas são questões de natureza estrutural e econômica que afetam
Mas isso tem, claro, um passado do modelo de desenvolvimento, de modernização e de urbanização que foi implantado no país. Sim. Pegando esse gancho aí da região, professor, eu percebi que depois que o presidente Jair Bolsonaro teve uma rejeição muito grande aqui no Nordeste, ele intensificou o trabalho dele aqui no Nordeste. E logo em seguida também, lá em Minas, se eu não me engano, é o maior estado, acho que de votação, é lá em Minas Gerais, e o Bolsonaro tá lá, uma briga entre ele e Lula para pegar esses votos, sendo que o Bolsonaro já tem o apoio lá do governador, que ele conseguiu eleger também. O governador Zema. Também que ele conseguiu eleger. Essa é outra questão que vai fazer diferença nessa eleição. Sim. São Paulo, Rio e Minas são os 3 maiores colégios eleitorais do país. Implica que se um candidato tiver vantagem expressiva nesses 3 estados, e o Rio Grande do Sul, os 4 maiores, dificilmente ele perde a eleição. Tá? Porque se tiver uma diferença muito grande, ele consegue, por exemplo, em São Paulo, já 15, 10, 12%, Rio, Minas, porque Minas é um estado muito, pois é, a briga lá tá grande. Aí tá grande, então lá pode decidir literalmente a eleição. Então a gente tem que aguardar. A questão não está nada fácil no momento para fazer uma previsão aí do que vai acontecer daqui a exatos 3 dias. Então, apenas estamos dizendo que os ânimos estão muito acirrados, e às vezes eu vejo que nós podemos ter consequências imprevisíveis a depender do que irá acontecer. Isso a gente fica às vezes temeroso dessas questões, mas a gente tem que colocar. Verdade, professor. Uma outra questão que eu observo é que o ex-presidente Lula, ele é um político de diálogo. Já o Jair Bolsonaro é um de pulso firme, é ele que diz ali, não liga muito para a opinião dos outros. Como é que o senhor pode avaliar essa relação dos dois? Um político de diálogo e o outro de mais pulso firme, que ele que tem ali o seu direcionamento, sem muito diálogo? Isso são estilos bem diferentes. Sim. Né? Cada um tem uma de lidar com a questão, ou com as questões, por exemplo, desse tipo de relacionamento com o Congresso. Né? Então, independentemente de quem seja, vai ter que ter agora uma capacidade dialógica muito grande, em razão da configuração que o Congresso assume agora. Já com eleito, vai assumir a configuração, isso vai exigir uma capacidade de articulação e negociação muito grande. Né? Mas isso são estilos, a gente que eleitores que gostam, tanto que o Brasil está aí rachado literalmente, né? No meio aí, quem ganhar vai ganhar pouco. Vai ser uma eleição mais difícil, eu acho. Muito difícil, né? Muito difícil. E outra coisa que as pessoas estão esquecendo: quem ganhar a eleição ou perder vai sair muito fortalecido como oposição. Muito. Tá? A diferença vai ser muito pequena e as pessoas estão esquecendo isso. Não sei porquê, mas estão esquecendo desse ponto. Então, essa questão do diálogo, isso também depende muito de conjuntura. Né? Se a conjuntura é muito favorável, você tem que olhar. Às vezes você pode impor determinadas decisões sem maiores barganhas no sentido técnico, de ceder em projetos, em alternativas e apresentar outras. Mas isso é só o desenrolar da política que vai dizer literalmente como é que nós vamos ver o comportamento desses atores. Porque se você olha para o plano de governo, é outra coisa que a gente analisa, mas olha, no limite é bom nem olhar, porque aí a gente vê que o eleitor não pauta muito a escolha, o que está lá é mais performance, para quem quer que seja. É triste, mas é verdade. No plano de governo no Brasil, eles são pro forma. Entendi, professor. Professor, para finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber a sua análise final aí, o que o senhor acha dessas eleições aí, quem é que pode ser o nosso próximo presidente ou continuar sendo presidente do Brasil? Bruna, essa é uma questão difícil, porque se a gente faz uma previsão dessa arriscada, a gente complica, né? A gente se complica, né? Se complica, né, professor? Mas se complica, né? Porque eu vou dizer assim, né? Eu lembro sempre uma frase do Tancredo Neves que dizia: chegou, contratou um marqueteiro para fazer a campanha, marqueteiro. Aí chegou lá, o marqueteiro prepara tudo.
Aí o candidato, mas cadê os eleitores de bom? Se eu tivesse voto, o candidato seria eu. Eu fiz a minha parte. Esse é um ponto, né? Então, o primeiro resultado é muito definido. Então, vai acontecer, tem acontecido. Todo dia acontece um fato novo, você percebe, e aí vamos ver como é que isso vai ser processado até sábado, ou até domingo, no dia da eleição, porque tem uma parcela ainda dos indecisos ainda. Isso. Não dá para dizer isso aqui vai para um lado, isso aqui vai para outro. Acho que seria chute, aí não dá para fazer isso em análise técnica. Aí é opinião. Opinião aí não dá para dar. É a minha, a sua, de qualquer um, aí não vale, né? Mas tecnicamente não dá para dizer isso. A gente só não é fácil. A gente só pode destacar, né, professor, que essa eleição está muito acirrada e muito difícil, porque eu tenho percebido nas redes sociais o pessoal comentando, até brincando, chega dia 2 de novembro e não chega dia 30, o dia de votar, tá todo mundo... Tá todo mundo ansioso, né? Não é isso, professor? Tá todo mundo ansioso pro dia. Literalmente isso, para você ver como as questões não estão fáceis. Não, literalmente não está fácil. Não tá, não. Então só temos que aguardar. Não dá, Verdade. Eu não faria nenhuma previsão arriscada para dizer, olha, isso aqui tem mais chances de ter menos chances. Porque se você olha para as pesquisas, umas dão mais ou menos, outras dão outras, etc. E você diz, bom, e como as pesquisas têm errado muito, é melhor não levá-las em consideração neste momento. É melhor aguardar o resultado. Aguardar o resultado do dia das eleições, dia 30. Vai ser um dia longo para todos os brasileiros que vão estar ali esperando a apuração dos votos. Dos votos, com certeza. Não é isso, professor? Professor, por último, eu gostaria que o senhor reforçasse a importância do voto, do nosso voto aí nessas eleições. Sim, isso vai ser fundamental. Na verdade, assim, talvez as eleições, desde a redemocratização desde 85 ou de 88, que é o marco da promulgação da Constituição, é mais importante. Porque ela vai redefinir a geopolítica do continente, do mundo. O Brasil não tem essa importância do continente. E, claro, os nossos destinos. Então, não deixar de comparecer, analisar minimamente, se tiver o tempo ou a curiosidade, e votar. Tá? Quando até manda se sofrer com aquele ato, uma consequência que a gente arca, independentemente de ser pensado ou impensado a decisão. Quero agradecer aqui a presença do professor Kleber de Deus, que falou aqui muito aqui sobre essas eleições de 2022, fez as comparações aí sobre o populismo do candidato Lula e do candidato Jair Bolsonaro. E o nosso Minuto Notícia fica por aqui. Eu agradeço o seu carinho e até amanhã com muito mais.